Fala galera, estamos novamente aqui com o nosso programa em destaque, dessa vez com o nosso amigo Luque da Costa Ribeiro. Fala galera, tudo bem? Aqui é o Luque. Bem, o Luque ele é oficial de registro de imóveis e títulos e documentos de pessoa jurídica aqui do nosso município de Ribeirão Pires. Ele é formado em Direito pela UFMG e especialista em Direito Registral Imobiliário pela Escola Paulista de Magistratura. E nós vamos falar com ele aqui de um tema muito relevante aqui no nosso município, que são as questões imobiliárias. Vamos falar desde a questão de regularização, de uso capião, vários temas envolvendo essa questão imobiliária do nosso município. Bem, antes de iniciar aqui as perguntas para você, Luque, só quero já deixar registrado aqui meu agradecimento por de pronto aceitar esse convite de estar participando aqui com a gente desse programa. Bem, meu amigo, vamos lá. Primeira pergunta. Por que em Ribeirão nós não vemos tantos empreendimentos imobiliários? Essa é uma grande pergunta que a gente fica se questionando aqui. Eu queria você, nessa área, como que você explica pra gente isso? Boa tarde, Amaury. Feliz Natal. A gente está chegando ao fim do ano e fico muito feliz com o convite e com essa possibilidade de compartilhar esses conhecimentos da área imobiliária com os municípios de Ribeirão Pires. Bem, creio que a principal razão de a gente não ver tantos empreendimentos imobiliários é por estarmos numa região 100% de mananciais. O que isso significa? Ribeirão Pires tem 3 bacias hidrográficas. Ela tem a bacia do Itaiaçupeba, da Billings e do Guaió. Cada uma dessas bacias tem uma legislação específica e restrições próprias ambientais. Com isso, a possibilidade de utilização do solo fica bem mais restrita do que em outros lugares, né? Na região onde a gente pode fazer maior aproveitamento do solo, o lote mínimo é 250 metros quadrados. Mas há regiões onde a possibilidade de uso e ocupação é mais restrita, que chega a 3.500 metros quadrados ou até 7.000 metros quadrados. Ou seja, nessas regiões realmente para a produção imobiliária fica quase inviável. A vocação desse tipo de região, quando parcelada, é para chácaras de recreio, mas empreendimentos imobiliários realmente economicamente fica um pouco inviabilizado. Mas não só, porque primeiro tem as restrições ambientais. Perfeito. Que remontam à década de 70. Em 1976, a Lei de Mananciais passou a fazer essas restrições e nós vemos que o número de loteamentos na cidade diminuiu muito a partir daí. Em 1979 surgiu a Lei de Parcelamento do Solo, que obrigou o loteador a dar parte da gleba para o município. Isso também desincentivou bastante os empreendedores. E aqui em Ribeirão Pires ainda tem uma característica que complica mais, porque essa situação são para os loteamentos em geral, né? Ocorre que aqui os lotes são caros, né? O preço do imóvel aqui em Ribeirão Pires é caro, então o empreendedor vai ter que comprar um imóvel caro e ele vai ter que parcelar esse imóvel. A quantidade de ele vai conseguir parcelar pouco o imóvel, porque o lote mínimo aqui é grande. E se eu te perguntar, qual que é a metragem desse lote mínimo aqui na cidade? Vai variar conforme a região, né? Entendi. O lugar onde você pode aproveitar mais o solo é a região chamada de área consolidada ou de uso controlado, que é 250 metros quadrados, certo? Então ele vai comprar um lote caro, ele vai poder parcelar pouco, ele vai ter que investir em infraestrutura, ou seja, mas ele multiplica pouco os lotes, então ele não consegue ter o lucro suficiente para valer a pena o empreendimento. Isso é um complicador. Fora isso, a gente tem a questão dos condomínios. Condomínio também é empreendimento imobiliário, né? Tudo dentro da questão da produção imobiliária. E a cidade tem uma legislação esdrúxula de 1995 que pede doação de área para a prefeitura de 35% da gleba no caso de condomínio, o que é completamente ilegal, inconstitucional, e recentemente nós fizemos um parecer a respeito e encaminhamos esse parecer para todos os órgãos responsáveis para a gente tá mais que na hora de modificar essa legislação. Ô Luque, até para a galera entender legal, qual que seria a diferença de loteamento para condomínio, né? Assim, de uma maneira assim bem... Bom, a semelhança é o seguinte, a produção imobiliária. Então, perfeito, de um lote, de uma área grande, nós vamos ter diversas unidades,
certo? Certo. O loteamento resulta em lotes vazios para construção. No loteamento, você meio que forma um bairro na cidade. Você pega uma gleba, sei lá, de 20, 30 mil metros, divide em diversos lotes, 100, 200, 300 lotes. Isso forma um bairro na cidade. O loteador ele vai ter que abrir as ruas, não tem muros, e quem compra os lotes tem um lote para si, é dono dele e ele não tem relação com mais ninguém, né? Muito diferente do condomínio. O condomínio é uma área totalmente privada, particular. Então, quando você tem uma área privada, essa gleba é só daqueles proprietários. Então, eles podem murar aquela área, podem colocar uma guarita, podem controlar completamente o acesso de quem entra e quem sai. Por quê? Porque as vias internas são particulares, é o condomínio que toma conta de tudo lá dentro, né? Entendi. Então, e aí quem compra alguma coisa dentro do condomínio se torna condômino, tem que pagar taxa condominial, vai existir um síndico e ele tem relação com os vizinhos dele, uma relação especificada na convenção de condomínio. Então, na prática, é bem diferente. O que acontece em Ribeirão Pires é que existe uma figura meio híbrida que fica entre os dois, que é o tal do loteamento fechado, né? Então o pessoal faz o loteamento que deveria ser aberto e acessado por qualquer pessoa, mas eles formam uma associação de moradores, pedem autorização para o município e fecham. Então é a figura, ele é loteamento, porém com característica de condomínio. Exatamente, fica uma figura híbrida. É por isso que até o pessoal confunde bastante, né? Muitos acabam não entendendo essa distinção aí, né? E essa lei até que você bem colocou, assim, que eu também, assim como você, eu tenho compartilho desse mesmo pensamento, que além de ela ser ultrapassada, ela é esdrúxula, porque não faz sentido nenhum, para mim também, inconstitucional. Eu acho que é um dos grandes pontos que por isso que não há investimentos na nossa cidade, isso poderia mudar. E tem uma lei que está até para vir, já era para ter vindo do Poder Executivo, né? Veio, voltou, né? Que você acha que essa lei que veio encaminhada pelo Executivo, você teve ciência dessa lei. Você acha que, vindo essa lei para aprovação aqui da Câmara dos Vereadores, você acha que dá uma mudança real e efetiva aqui na cidade? Sem dúvida. Eu tive acesso ao projeto de lei da nova lei de parcelamento do solo e ela é bem mais moderna, bem mais interessante, compatível com a legislação federal. Então, essa nova lei realmente vai fazer toda a diferença, vai possibilitar empreendimentos na cidade, desde que também alterado o plano diretor. O plano diretor também tem umas limitações que inviabilizam bastante o condomínio. Entendi. Mas o que acontece? É uma coisa muito negativa porque o plano diretor ele limita a 10 mil metros quadrados o condomínio nessas áreas mais adensadas. Ocorre que se o empreendedor tem uma área de 20, 30 mil metros, ele não vai deixar de fazer condomínio. Ele vai fazer, só que ele vai parcelar aquilo lá e vai fazer 3 condomínios de 10 mil metros. Mas isso para a cidade, quer dizer, é muito pior. Por quê? Porque aumenta muito o custo, né? Vai ter que ter 3 síndicos, 3 portarias, triplica os custos. Quando, se eu tivesse uma área de 30 mil metros, eu poderia fazer apenas um condomínio e dividir os custos entre todos os condôminos. Fica muito mais interessante. Entendi. Agora, uma perguntinha, se é mito ou verdade? Muita gente fala que aqui em Ribeirão, por exemplo, um prédio, né, um prédio residencial não pode ultrapassar de 3 andares. Mito ou verdade? Dentro do meu conhecimento, são 7 andares. Tá. Mas existe uma limitação mesmo de gabarito do edifício, ele não pode subir indefinidamente. Entendi, por conta da legislação, é isso? A legislação de mananciais ela vai ter essa limitação justamente para conter um pouco o adensamento populacional. Entendi, porque sempre o pessoal fala, Ribeirão só tem predinhos mínimos, então tá. Mas um pouco mais que 3, 7 dá para chegar. Então tá bom, obrigado. Bem, vou te fazer 2 perguntas em uma agora. Quais os tipos de usucapião? E se se é necessário a figura de um advogado para se entrar com usucapião? Bom, no registro de imóveis só existe esse procedimento que é necessária a figura do advogado. Então, sim, é necessário. Não dá para fazer usucapião sem. Quais os tipos? Bom, a gente pode pensar do ponto de vista de procedimento, tem a usucapião judicial e a usucapião extrajudicial, né?
Agora, as modalidades de uso capião, aí são várias, né? Cada uma vai ter seus requisitos próprios, né? Basicamente vai ter a uso capião constitucional urbana e rural, depois a uso capião extraordinária, a uso capião ordinária. Tem a uso capião também coletiva. Basicamente são essas as modalidades. Para você saber mais, consulte o advogado. Vamos lá agora, hein? É verdade que se eu cercar um terreno e ir na prefeitura regularizar o débito, depois de 5 anos, eu posso passar esse terreno para o meu nome? Bom, aí a gente tem... É uma verdade, mas que depende, né? O que acontece? Esse período de 5 anos é correto se a gente estiver tratando de um uso capião constitucional, ou seja, o imóvel tem que ter no máximo 250 metros quadrados. Certo? Mais do que isso, o tempo já passa para 10 ou 15 anos. Perfeito. Outra coisa, para ser 5 anos eu tenho que morar lá, da utilização de moradia, certo? Agora, isso não pode ser um incentivo para invasões. A gente está num país capitalista em que existe propriedade privada. Então não é porque eu tomo posse e fico 5 anos, eu posso pedir a propriedade, que isso é um incentivo. Então vamos invadir propriedades. Não é para isso acontecer. Né? Entendi. Boa. Mais uma pergunta então, vamos lá. Só tem um recibo de compra e venda, né, aquele famoso contrato de gaveta, né, que quase ninguém tem, né? Quase ninguém tem esse famoso contrato de gaveta. Pode chegar alguém e dizer agora que é dono do imóvel? Com certeza, né? O contrato de gaveta não traz segurança jurídica praticamente nenhuma, né? O máximo que eu conseguiria dele, se essa situação acontecesse, é a questão de perdas e danos, ou seja, uma indenização de quem me vendeu, mas ele não me garante a propriedade. Então, primeiro, com um contrato de gaveta, com um contrato de compromisso, eu não me torno dono, eu me torno compromissário. Perfeito. E isso se quem passou para mim o compromisso era dono, porque muitas vezes a pessoa faz um compromisso de quem nem era dono, verdade. Certo? Então, no contrato de gaveta, pode dizer que é dono, então, o dono, certo? E também as situações mais diversas podem acontecer, porque se eu tenho um contrato de gaveta e não coloquei ainda o imóvel no meu nome, o imóvel pode ser penhorado, pode ser tornado indisponível, o imóvel ainda está respondendo pelas dívidas do anterior proprietário, ou seja, eu não tenho garantia nenhuma com relação a esse imóvel na minha propriedade. Perfeito. Deixa eu ver, vamos lá. Essa é uma boa pergunta também. Vamos lá. Quando se fala em documentação de imóvel, Luque, temos ideia de que custa muito. Quais os custos que se tem no cartório ao se comprar um imóvel? Eu quero regularizar meu imóvel, quanto eu vou gastar no cartório? Bom, a gente tem que ver que é mais de um cartório primeiro, né? Então eu vou fazer uma escritura. Tem o custo no cartório de notas. Existe o custo do ITBI e existe o custo do registro, certo? São 3 situações. Quando o imóvel é um pouco mais caro, normalmente é o ITBI que é o pesado na história, nem é o notas, nem é o registro. Em geral, o gasto com registro é menor do que o gasto em notas, né? Então não dá para eu te dar uma resposta pronta, isso vai variar conforme o preço do imóvel, certo? O ITBI aqui na cidade é 2%, já os emolumentos do cartório, eles são por faixas de valores, então não é uma percentagem. Então não tem uma resposta fechada, mas a questão é que muita gente vai ao tabelião, paga um valor lá entre escritura e registro e fica um pouco assustado, eu paguei caro, e pensa que no cartório de imóveis vai pagar igual. Não, o valor do cartório de imóveis é bem menor do que você pagou nessa primeira fase. Há registros a partir de R$180. Entendi. Vamos lá. Tem uma chácara, que foi uma pergunta de um membro do nosso conselho de mandato. Tem uma chácara na região de Ouro Fino, tem cerca de 7.000 metros quadrados. Posso dividir em quantos lotes? Olha, essa pergunta também não tem uma resposta pronta, mas eu vou dar a receitinha do bolo. Como é que eu sei quantos lotes eu posso dividir uma área? Eu preciso ir à prefeitura e pegar a certidão de uso do solo. Nessa certidão vai me contar qual que é o lote mínimo na região, né? E aí eu vou pegar a área total, vamos supor, se o lote mínimo lá for 3.500 metros, eu vou poder dividir em 2. Agora, se for em 250 metros, eu vou poder dividir em muitos mais lotes, né? Então, quem vai dizer isso aí é a certidão de uso do solo. Perfeito. Voltando até naquela questão dos gastos, que acho que é o que inibe muito as pessoas a não irem registrar, né, ter esse costume de registrar os imóveis,
partiu uma pergunta aqui que eu acho bem pertinente, vou te passar. Estou para comprar um imóvel e o corretor imobiliário me indicou a fazer a transação financeira com base no valor venal e não pelo valor de mercado, porque assim eu pagaria menos tributo. É verdade isso? E se, além de ser verdade ou mentira, se isso é o correto, o que você aconselharia? Quais seriam os eventuais problemas em caso disso ser incorreto se fazer? Olha, isso é um grande problema. A pessoa acha que está fazendo um bom negócio ao mentir, né? Ao não falar o valor verdadeiro do imóvel. Eles utilizam o valor venal. E realmente, você vai pagar menos tributos, você vai pagar menos em cartório. Porém, nós estamos numa fase em que a Receita Federal está tendo informações, cruzando dados. Então, na verdade, não é correto. O direito tributário pede que a gente informe o valor efetivamente pago. É o valor, na questão não é valor de mercado, é o valor que você pagou. Esse é o valor correto, certo? Então, para fins tributários, é esse o valor que tem que ser declarado. Quando eu não declaro esse valor, eu posso estar incorrendo em crime de lavagem de dinheiro. Esse hábito de colocar o valor bem abaixo é quem está nesse mercado irregular de lavagem de dinheiro. Então, isso pode prejudicar tanto quem declarou errado e os profissionais envolvidos, porque hoje a legislação já pede que todos os profissionais envolvidos numa transação que o valor fica evidentemente fora do valor de mercado, faça denúncias ao governo federal, à Receita Federal, né? Fora isso, tem uma questão também estratégica e que é grave. Por quê? Porque se eu incorporo aquele imóvel no meu patrimônio pelo valor venal, caso eu precise vender esse imóvel, eu vou ter um problema. Porque se meu comprador falar, eu só pago o valor da transação, eu vou ter que pagar um grande ganho de capital para o imposto de renda. Entendi. Ou também se eu precisar vender financiado. Se eu for vender financiado, eu tenho que passar pelo valor real e eu vou pagar um grande ganho de capital. Então, rapidamente, só para a gente ver o impacto disso aí, suponhamos um imóvel que custa R$500 mil e aí no valor venal é R$100 mil. Então, no imóvel de R$100 mil, eu pagando 2% de ITBI, eu pago R$2 mil de ITBI, correto? Correto. Correto. Quando o valor correto seria R$500 mil, onde eu pagaria R$10 mil de ITBI, correto? Certo. Então, na verdade, eu tive R$8 mil de lucro. No entanto, se eu vier a vender esse imóvel e eu tiver que passar pelo valor real, eu incorporei o imóvel por R$100 mil e estou vendendo por R$500 mil, vamos supor, por um financiado. Eu vou ter que pagar ganho de capital sobre R$400 mil, 15%, ou seja, R$60 mil de ganho de capital. Fica muito, muito mais caro do que efetivamente pagar ITBI, que é 2% sobre o valor real. Então, até do ponto de vista financeiro, é uma cilada esse negócio de ficar usando o valor venal. Entendi. E infelizmente acontece muito, né, na prática? Muito, muito, muito. Eu creio que os únicos negócios que passam pelo valor de verdade são os financiados pelo banco, porque aí o banco faz a avaliação e não aceita que seja valor errado. E, Luque, o que você, ao seu ver, por que você acha que na nossa cultura tem na questão quando a pessoa ela adquire um veículo, ela tem um costume de ir lá e já, até agora tem até a legislação, né, que obriga, né, mas de transferir, e a pessoa quando compra, ela já quer passar o carro pro dono o quanto antes. E por que não tem por que você acha que nós não temos essa mesma cultura de ter essa vontade, essa gana de transferir um imóvel também na mesma velocidade que a gente tem quando a gente adquire um veículo? Olha, essa é uma excelente questão e realmente me traz muita dúvida. Por que isso acontece? Eu acho que é porque transmissão de imóvel sempre existiu e transmissão de carro é uma coisa mais recente. Então, o pessoal, quando começou a transmitir carros, já entraram nessa cultura de informar ao Detran. Porque o cartório de registro de imóveis funciona como o Detran. Ou seja, você só transfere o carro quando você registra no Detran, você só transfere o imóvel quando registra no registro de imóveis. Isso. Certo? Para o carro, tem um prazo de 30 dias, sob pena de multa.
E como a gente, quando vai vender o carro, a gente tem que acertar as multas, né? Tem a questão de pontos na carteira, a multa chega pelo correio, então todo mundo fica preocupado com isso. E outra, tem a questão das multas, que se eu não transfiro o carro, as multas que chegam do anterior proprietário acabam me prejudicando. Já com relação ao imóvel, não existe essa visão, mas as consequências são muito parecidas. Não existe multa se eu não transmito o imóvel. Só que se eu não transmito o imóvel, ele ainda fica no nome do anterior proprietário. Então, se ele tem dívidas, o imóvel continua respondendo pelas dívidas dele. É um grande problema. Entendi. E até tem uma pergunta até relativa bem na sua linha de resposta. É verdade que se eu comprar um imóvel e o vendedor tiver uma dívida, eu posso perder a transação? Olha, aí a gente tem que olhar por dois fatores, né? Pode perder a transação se ocorrer fraude contra credores, certo? Então, vamos supor, eu estou comprando, aliás, o imóvel está sendo transmitido para mim de alguma forma, né? Ou a preço vil, ou por doação, né? E o imóvel tinha dívidas, a pessoa tinha dívidas. Então, pode-se declarar a fraude contra credores e a venda ser anulada. Mas, normalmente, não é esse o grande problema. Quando há dívidas, o problema é eu comprar o imóvel, não registrar o imóvel em meu nome e aí continuar o imóvel no nome do vendedor e aí o imóvel começar a responder pelas dívidas dele. Do vendedor, né? Então pode ser que eu perca o imóvel dessa forma. Por quê? Porque ele está sendo penhorado e ele vai ser levado à venda pela justiça e aí na verdade, o imóvel vai ser arrematado por alguém porque eu não transferi pelo meu nome. Então, de verdade, eu não perdi o imóvel porque ele nunca esteve no meu nome. Eu só tenho uma escritura, eu só tenho um contrato. Então, é mais um motivo, né, para que seja regularizado, né? A pessoa tem essa intenção de regularizar o quanto antes, né, essa questão do imóvel. Sem dúvida. Né? Lucas, são aqui diversas outras perguntas, assim, eu acho que foi um bate-papo assim, muito construtivo, né, uma verdadeira aula, né, em poucos minutos. Mas até partindo dessa linha, eu até queria ver a possibilidade que você até ministrou um curso na OAB, né, e foi muito disputado até esse curso, né, e eu até inclusive confesso que eu fiz a inscrição e não consegui, porque já estava lotado as turmas. Eu queria ver até a possibilidade se você podia dar um curso nesse sentido para a população, que eu acho muito importante. Isso daqui que você falou aqui hoje, que você está passando, que está transmitindo para a gente, eu acho que é muito importante, porque muita gente não tem noção disso. Muita gente pode acordar com um oficial de justiça, entendeu, na porta da sua casa, entendeu que você pagou bonitinho por simplesmente não ter regularizado, e se você vir a perder depois de maneira judicial. Eu queria ver a possibilidade de você ministrar um curso aqui para os munícipes aqui de Ribeirão, entendeu, de uma maneira bem transparente, para eles saberem a importância disso. Eu queria saber se eu posso contar que olha que sinuca de bico que eu coloquei o Luke, né? Olha, mas você sabe que a gente é pidão mesmo, não tem jeito. Queria ver essa possibilidade aí com você. Olha, na verdade eu fico muito satisfeito com esse convite, com esse interesse. Tenho certeza que, né, pelo tipo das perguntas que você recebeu do seu conselho, são perguntas excelentes e eu creio que esse tipo de pergunta são as dúvidas dos demais munícipes. Então eu me coloco à disposição para conversar mais sobre esses assuntos, sobre uso capião, sobre regularização fundiária, imobiliária e demais dúvidas que as pessoas tenham, porque a gente vê que para quem é da área a coisa parece que funciona muito simples, né? Mas para quem é leigo parece de outro mundo. Então tem dúvidas e questões que parecem assim insolúveis, ou problemas muito sérios e que de repente nem são. Mas mais do que tudo eu queria orientar sobre precauções, como eu não cair em negócios ruins. Então pode contar comigo, quem sabe na segunda quinzena de janeiro, para mostrar que a gente já começa a funcionar muito antes do carnaval. Legal, perfeito, porque a Câmara está em recesso, mas aqui o gabinete, aqui o trabalho não para, viu, galera? Então, ó, já vamos agendando aí, ó, segunda quinzena de janeiro, aí vamos fazer um curso aí dessas questões imobiliárias aí para tirar dúvida de todo mundo aí. Luke, mais uma vez, muito obrigado mesmo. Também coloco à disposição aqui o meu gabinete para o que for melhor, suas ideias aí para a cidade, entendeu? E até já me coloco à disposição. O que nós pudermos fazer, a Mauri como questão do poder público aqui, está à disposição.
Tá, Muito estamos obrigado. à disposição, mas a gente pode contar conosco e vamos para cima, tá bom? Que bom, muito bom ter esse contato com a Câmara dos Vereadores e parabéns por essa iniciativa. Imagina, obrigado, viu? Bem, galera, estamos encerrando mais um destaque aqui com o nosso amigo Luque, né? Mais uma vez aqui deixo aqui meus agradecimentos, né? E espero todos vocês na segunda quinzena de janeiro para o nosso curso aí que será ministrado aqui pelo nosso amigo Luque, aqui na Câmara Municipal. E já quero deixar o convite para todos os jovens empreendedores aqui de Ribeirão Pires, né? Estaremos fazendo ainda nesse mês de dezembro aqui, principalmente acho que na próxima semana, queremos gravar um programa aqui com vocês, jovens empreendedores, para vocês nos colocarem todas as dificuldades e todos os anseios que vocês têm em empreender aqui na nossa cidade. Fica aqui o convite, tá? É só procurar aqui o nosso gabinete que faremos já na próxima semana já uma entrevista com vocês. E aproveitando a oportunidade, eu queria divulgar o nosso projeto Garagem Aberta, que a gente apoia os pequenos empreendedores, então a gente tem uma fachada com espaço lá, então quem tem um produto legal, um serviço legal ou até quer expor a sua arte, pode fazer uma inscrição lá conosco. Poxa, que bacana, que legal, cara, muito interessante. Muito interessante isso, essa forma de incentivo aí, é legal a gente até divulgar, entendeu? Porque eu acredito que a população, até a grande maioria, né, não sabia, né, desse seu projeto aí. Parabéns aí pela iniciativa. Então, galera, aguardo aí as inscrições para participar do nosso programa e vamos para cima.